Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A meditação da palavra de hoje está no Evangelho de São Lucas, capítulo 9, de versículo 28 ao 36. A transfiguração de Jesus. Passados uns 8 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, transformou-se seu rosto e as suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. E eis que falava com ele 2 personagens. Era Moisés e Elias, que apareceram envolto em glória. E falava da morte dele, que se havia de se cumprir em Jerusalém. Entretanto, Pedro e seus companheiros tinham-se deixado vencer pelo sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 personagens em sua companhia. Quando estes se apartaram de Jesus, Pedro disse: Mestre, é bom estarmos aqui. Podemos levantar 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que dizia. Enquanto ainda assim falava, veio uma nuvem e cobriu-os com a sua sombra. E os discípulos, vendo-se desaparecer nas nuvens, tiveram grande pavor. Então das nuvens saiu uma voz: Este é o meu filho muito amado, ouvi-os. Enquanto ainda ressoava esta voz, achou-se Jesus sozinho, e os discípulos calaram-se, e a ninguém disseram naqueles dias coisa alguma do que tinha visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, passando os 8 dias, Jesus toma consigo Pedro, Tiago e João e sobe ao monte para orar. Que monte é esse, meus irmãos? É o Monte Tabor. Jesus leva com ele seus 3 discípulos, seus 3 apóstolos, os mais difíceis de convivência, que era Pedro, Tiago e João. Observamos que na transfiguração de Jesus, quem Jesus leva consigo para o monte para orar? Pedro, Tiago e João. Quando vai ressuscitar a filha de Jáiro, vai os 12. Mais adiante, quem vai com Jesus? Pedro, Tiago e João. No dia de Sêmane, quando os 11 vão para orar, os 11 apóstolos, quem vai adiante com Jesus? Pedro, Tiago e João. Então, eram os mais difíceis de convivência. A que mais Jesus observava e tinha cuidado. E sobe a montanha. Observamos que o monte é um lugar santo. Todas as decisões que Jesus tomava antes, ele subia a montanha para orar, para escolher os 2 discípulos, após a multiplicação dos pães, quando ele despede os discípulos para atravessar ao outro lado, Jesus sobe sempre ao monte para orar, tem essa intimidade com o Pai. E aqui não está diferente, ele sobe a montanha, o Monte Tabor, para orar, que diz aqui o texto da palavra. E leva consigo Pedro, Tiago e João. E ele se transfigurou-se. Suas vestes eram brancas como a neve. Seu rosto brilhava como o sol. O Deus vivo, encarnado. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. João 1, versículo 14. Então, seu rosto brilhava como o sol. Suas vestes resplandeceram, ficaram brancas. E eis que apareceram 2 personagens. Quem são esses 2 personagens? Moisés
e Elias. Moisés e Elias. Dois grandes personagens. Moisés, representando a lei, e Elias, os profetas. E conversava com Jesus sobre a morte de Jesus, com qual morte ele deveria passar. Observamos o Salmo 21, que até no madeiro, suspenso do madeiro, Jesus está citando essa escritura. Então Elias e Moisés conversavam com Jesus sobre a sua morte, que ele iria a Jerusalém, lá seria perseguido, seria julgado, seria condenado por traição pelo sumo sacerdote. Ele seria morto e ia ressuscitar ao terceiro dia. Ressuscitaria. Então, enquanto Jesus conversava com Moisés e Elias, seu rosto transfigurou-se, brilhava como um sol, sua veste também, mostrando como seria Jesus ressuscitado após a sua morte, seu corpo glorioso, mostrando um pouco do céu. E Pedro e seus companheiros deixaram-se vencer pelo sono e dormiram, e ao despertarem, viram a glória de Jesus, Jesus glorificado, o Deus vivo, que desceu do céu para nós. E os dois personagens, Elias e Moisés. E Pedro diz a Jesus: é bom que estamos aqui e fazemos 3 tendas, um para ti, um para Moisés e outro para Elias, que era uma tenda. A tenda era couro de ovelha costurado, bateu uma estaca no chão e ali armava-se uma cabana, uma barraca. E ali eram tendas, onde moravam os patriarcas, o povo que vivia no deserto. E Pedro não sabia o que dizer. Pedro queria ficar lá no monte. Pedro não queria mais descer. Então Pedro queria construir uma tenda para Moisés, uma para Jesus e outra para Elias, para ir permanecer no monte, na montanha, né? Sem saber o que dizer. E a nuvem o encobriu, a sombra, e os discípulos viram desaparecer nas nuvens Tiago e Elias. E uma voz então saiu da nuvem e dizia: este é meu filho amado, ouvi-o. Veja o que Deus fala para os apóstolos. Ouvir o que ele vai falar. Ouvir, obedecer e colocar em prática os seus ensinamentos, os mandamentos, a sua doutrina, a palavra viva e eficaz, que é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Ouvir o que ele vai falar. Então, Deus falando para os apóstolos, para o mundo ouvir o que Jesus o mandou fazer e ia mandar fazer. Enquanto esta voz ainda ressoava, acharam Jesus sozinho. Jesus se achou sozinho e não viu mais os 2 personagens, nem Moisés, nem Elias. Então os discípulos ficaram calados e a ninguém disseram nada que tinham visto, até que Jesus ressuscitasse dos mortos. Então observamos aqui a grandeza, né, de Jesus Cristo. Essa transfiguração de Jesus no monte, diante dos 3 apóstolos e de Moisés e Elias, 2 grandes personagens. Um representando a lei e outro representando os profetas. A lei e os profetas duraram até João Batista. Desde então, o reino do céu é arrebatado, e só é violento quem conquista. Assim disse Jesus: quem são os violentos? Violento na oração, na perseverança, na humildade,
no amor, no zelo, no carinho. Aquele que não desiste da salvação. Aqueles que nada contra a maré buscando o reino de Deus para viver e colocar em prática. Então, esse é o ensinamento que Jesus nos deixou. Observar e colocar em prática aquilo que Ele nos deixou para a nossa salvação. No Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 23, Jesus diz: se alguém guarda a minha palavra, o meu Pai o amará. E nós viemos a Ele e nele faremos nossa morada. Todas as vezes que nós observamos a palavra de Deus e colocamos em prática, nosso corpo é templo do Espírito Santo. E quando recebemos Jesus na Eucaristia, recebemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o nosso corpo passa a ser sacrário vivo. Por isso que a necessidade de nos arrependermos, nos convertermos todos os dias, buscando o reino de Deus, renunciando o mal, a mentira, o ódio, a inveja, a fofoca. Sermos humildes, precisamos colocar em prática a palavra de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que se você não ama a Deus sobre todas as coisas, se você não ama a si mesmo, como que você pode amar o próximo? Precisamos ter esse amor. Precisamos ter esse zelo pela palavra de Deus, pela doutrina, pela sã doutrina, pela santa liturgia. Precisamos respeitar a liturgia, precisamos respeitar a doutrina, observar e colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou. E o próprio Pai do céu já nos diz, ouviu. Então, colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou. Precisamos viver no deserto. A igreja sempre vive no deserto. Sempre está no mundo, mas é apartada do mundo. Não vive as coisas do mundo, vive as coisas de Deus. Então nós cristãos somos chamados a buscar as coisas do alto. A desse rastro de Cristo por onde passamos. Dando testemunho, por palavra, por gesto, no modo de falar, no modo de andar, no modo de se vestir. E evangelizar todos os batizados que receberam um sacerdócio comum, uma nação consagrada a Cristo, como está lá em Êxodo capítulo 19, versículo 6. Vós sereis para mim uma nação consagrada, um reino de sacerdote. Apocalipse 1:6, Apocalipse 5:12. Somos um reino de sacerdote pelo sacramento do batismo. Recebemos o sacerdócio comum, ungido com Cristo, com o Espírito Santo, Rei. Somos chamados a administrar nossa própria vida, renunciando ao mal e escolhendo o bem. E profeta, o que somos chamados de anunciar, levar a palavra de Deus adiante aos nossos irmãos. Então, ouvir o que Ele nos disser. O próprio Deus nos manda ouvir o que Jesus falar, colocar em prática a sua doutrina. Essa transfiguração de Jesus nos mostrando um pouquinho do que será no céu. No céu é bem maior. A glória de Deus é bem maior. Foi só uma apresentação para aqueles apóstolos. Mas no céu, a sua grandeza, a sua glória é bem maior. E o corpo transfigurado, observamos que quando Jesus ressuscita dos mortos, ele entra no cenáculo sem abrir a porta, tanto entra como sai. O seu corpo glorioso. O corpo glorioso não é como o corpo corrupto pelo pecado. O corpo incorruptível é um corpo santo. Assim o corpo de Cristo que está no céu. Então aqui uma breve meditação da palavra sobre a transfiguração de Jesus no monte, na montanha. Esses dois personagens tão importantes na história da igreja desde o princípio. É o Moisés representando a lei e Elias, profeta. O Senhor nos proteja, nos guarde e nos dê força.
Estava e estou a permanecer unido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.